Laurindo, qual é o nome completo do senhor? Laurindo Panucci Filho. Nome do pai e da mãe. Pai Laurindo Panucci e mãe Carmen Reverte Panucci. O senhor mora em que rua? Eu moro em Cornélio Procópio, na rua Ariomar Baleiro, número 35, apartamento 7, apartamento 23, bloco 7. Profissão? Professor. O senhor é universitário? Professor universitário. Casado, Solteiro. Tem filho? Não. O senhor já teve alguma passagem pela delegacia de polícia, pela justiça criminal? Não. Não? Não. Senhor, eu tenho aqui o início de um procedimento contra o senhor, aqui de um homicídio, aqui em tese, duplamente qualificado em Cornélio Procópio, que o senhor teria cometido. Eu vou fazer umas perguntas ao senhor, o senhor não é obrigado a responder nada, pode permanecer calado, que é um direito constitucional do senhor. O senhor, quando foi preso aqui pelos policiais do estado de São Paulo, o senhor foi agredido pelos policiais? Não. Na delegacia de polícia, o senhor foi agredido não, pelos também policiais? Não. Na delegacia de polícia falaram que o senhor podia avisar os familiares da prisão, que o senhor podia permanecer calado ou chamar advogado se tivesse? Sim, me falaram que eu poderia avisar os meus familiares, inclusive a gente tentou localizar eles. Nós estamos localizando. E a respeito desses fatos aqui, que estão sendo imputados ao senhor de um eventual homicídio contra lá o diretor da Universidade de Cornélio Procópio, o senhor quer falar alguma coisa a respeito disso? Então, lá na delegacia, o delegado me disse que eu precisaria passar por conversar com um advogado antes. Tá, por isso que eu estou falando para o senhor tem o direito de permanecer calado hoje para mim. Hoje aqui é só uma audiência de custódia, certo, que a gente não trata dos fatos, né? É só tratando de eventual agressão, certo, alguma coisa que a polícia de repente o senhor mencionou que não ocorreu. Mas, se o senhor quiser falar alguma coisa dos fatos, é um direito do senhor falar, mas se o senhor falar, eu não quero falar nada, quero conversar com o meu advogado primeiro, é um direito do senhor, isso não vai prejudicar o senhor em nada no processo. Certo. Tá? É que como eu não sou da região, inclusive eu estava me deslocando para a minha região para ficar mais próximo de tudo, eu não tenho advogado, então eu imaginei que seria designado algum... Hoje aqui na sala de audiência está o doutor promotor e está a doutora que é a advogada do Estado. Certo. Mas ela está hoje aqui só para acompanhar essa audiência do senhor. Ela não vai acompanhar o processo do senhor que será lá em Cornélio Procópio. Entendo. Né? Então, se o senhor quiser permanecer calado e depois o senhor falar o que tiver que falar para o juiz de Cornélio Procópio, depois de conversar com o advogado, é um direito constitucional do senhor. Então eu vou fazer assim, eu vou me abster de algum relato, né, até para conversar com o advogado, ver qual que é a orientação que ele vai me dar. Só que assim, o que eu queria dizer é que tudo isso não passou de um equívoco. Tudo isso não passou de um equívoco, de algo que poderia ter sido evitado e muitas pessoas envolvidas não se envolveram ao nível, à altura do que vinha acontecendo. É só isso que eu tenho a dizer. Então, tudo que aconteceu foi um equívoco. Eu nunca imaginei em estar cometendo um... Tá certo. Sem perguntas. O promotor está com a palavra. O meritíssimo juiz Gerson Salvo, comunicação de prisão em flagrante envolvendo Laurindo Panucci Filho pela prática do delito de homicídio qualificado em detrimento de Sérgio Roberto Ferreira, fato ocorrido em 20 de dezembro de 2018 durante o período noturno. O flagrante encontra-se formalmente em ordem, com efeito foram inquiridas duas testemunhas, procedeu-se a interrogatórias ao autuado e foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como feitas as comunicações de praxe. Presente a situação flagrancial estabelecida no artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal, na medida em que, horas após a consumação do delito, em outro estado da federação, o autuado foi preso em flagrante delito ainda na posse de instrumentos utilizados na execução do delito, qual seja uma arma branca similar a um machado, ainda com material sanguíneo, provavelmente extraído da vítima. Tudo a indicar, portanto, não haver dúvidas acerca da autoria
Assim, não é o caso de relaxamento da prisão em flagrante. A autoria é certa, na medida em que na fase inquisitiva o autuado confessou a prática delitiva e, segundo relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, estes já detinham as características do veículo ocupado pelo autuado quando deliberaram abordá-lo, tendo este de imediato confessado que havia se desentendido com a vítima no seu local de trabalho e agredido com vários golpes de machado. Procedeu-se à apreensão do objeto em poder do autuado. Assim, não havendo dúvidas quanto à autoria e estando também demonstrada a materialidade e decorrência do óbito do ofendido, passa-se a análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Houve, neste caso, avala a ordem pública diante da prática de delito de extremada gravidade, por motivo fútil e ainda com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o autuado trazia consigo, de forma não exposta a terceiros, a arma branca utilizada na execução. Certamente, na pequena cidade de Cornélio Procópio, a ordem pública foi abalada de forma decisiva, tudo a recomendar a custódia provisória do autuado. Chama a atenção ainda que este empreendeu fuga do distrito da CUP, presente assim a sua intenção de, a priori, se furtar a aplicação da lei penal, o que também constitui requisito para a conversão de sua custódia provisória, de sua prisão em flagrante, em prisão preventiva. Diante deste contexto, requer o Ministério Público, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante de Laurindo Parrucci Filho em prisão preventiva, sem prejuízo do encaminhamento e comunicação à autoridade policial competente dos presentes autos ao juízo competente para que se dê início à persecução criminal. Doutor defensor, dá uma palavra. Excelência, tendo em vista os bons antecedentes do autuado, bem como que o mesmo possui emprego fixo, requer-se a concessão da liberdade provisória do autuado, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores para a manutenção da sua prisão.